E aí, rapaziada, meu nome é Matheus Molinari, e no vídeo de hoje, estarei falando de forma resumida quem são as 32 lutadoras do mangá de Maju Taisen, e se vocês quiserem um vídeo sobre alguma em específico ou alguma luta em específico, não deixem de comentar, e sem mais enrolação vamos para a análise. Tomoe Gozen, século 12º, uma das poucas mulheres samurais documentadas na história japonesa, lutou nas guerras Genpei 1180 a 1185, ao lado do senhor da guerra Minamoto no Yoshinaka, descrita como excepcionalmente bela, valente e habilidosa com a espada e o arco. Liderou tropas e supostamente derrotou muitos guerreiros em combate. Seu destino é incerto. Algumas histórias dizem que ela se retirou para uma vida monástica após a morte de Yoshinaka, enquanto outras sugerem que morreu em batalha. Elizabeth Bathory 1560 a 1614, conhecida como a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory foi uma nobre húngara, acusada de torturar e assassinar centenas de jovens. Lendas afirmam que ela se banhava no sangue de suas vítimas para manter a juventude. Embora muitos historiadores acreditem que as acusações foram exageradas por motivos políticos, ela foi condenada à prisão perpétua em seu castelo, onde morreu anos depois. Joana de Arc 1412 a 1431, uma jovem camponesa francesa que alegava receber mensagens divinas para liderar a França contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Sua liderança ajudou a coroar Carlos VII, capturada pelos borgonheses e entregue aos ingleses. Foi julgada por heresia e queimada viva. Séculos depois, foi canonizada e hoje é uma das figuras mais reverenciadas da história da França. W. Zetian 624705, única mulher a governar a China como imperatriz reinante, originalmente uma concubina do imperador Taizong, tornou-se a esposa principal de seu filho, Gaozong, e assumiu o poder após a morte dele. Fundou a dinastia Zhang e implementou reformas administrativas e educacionais. Embora retratada como cruel por seus inimigos, ela fortaleceu o império e incentivou o uso de exames meritocráticos para cargos públicos. Cleópatra 769 a c. -30 a.C., última governante da dinastia ptolemaica do Egito, habilidosa, diplomata e estrategista. Falava várias línguas e governou em um período turbulento. Envolveu-se romanticamente com Júlio César e, após sua morte, com Marco Antônio. Seu reinado terminou com a invasão romana, e seu suicídio, supostamente por picada de cobra, marcou o fim do Egito como reino independente. Himiko, século III, rainha do reino de Yamatai, no Japão. Sua existência é mencionada em fontes chinesas, mas há poucos registros japoneses sobre ela. Teria governado através de rituais xamânicos e evitado aparições públicas, delegando o poder militar a um conselheiro. Mata Hari 1876 a 1917, dançarina holandesa que se tornou um ícone de sedução e espionagem. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi acusada de atuar como espiã dupla para a Alemanha e a França. Seu julgamento foi controverso, e muitos acreditam que foi usada como bode expiatório, executada por fuzilamento na França. Mary Ree 1685 a 1721, uma das mais famosas mulheres piratas do Caribe, disfarçou-se de homem para servir no exército, e depois tornou-se pirata, navegando com Anne Bonny e Callacall Jack, capturada pelos britânicos. Escapou da execução ao revelar que estava grávida, mas morreu na prisão. Maria Antonieta 1755 a 1793, rainha da França e esposa de Luís XVI. Sua vida extravagante a tornou alvo da fúria popular durante a Revolução Francesa, famosa pela frase provavelmente falsa que comam brioches. Foi guilhotinada em 1793. Catarina, a Grande 1729 a 1796, imperatriz da Rússia, assumiu o poder após um golpe contra seu marido. Pedro III expandiu as fronteiras russas, modernizou o país e incentivou as artes e ciências. Marie Curie 1867 a 1934, cientista franco-polonesa, pioneira no estudo da radioatividade. Descobriu os elementos rádio e polônio, ganhou 2 prêmios Nobel e revolucionou a medicina com suas pesquisas.
Huain Yuin, século III, esposa do estrategista Zhu Liang. Há poucos registros históricos sobre ela, mas acredita-se que era uma mulher altamente inteligente que possuía habilidades em engenharia. Yao Yaoxishi 1667 a 1683, jovem japonesa que ateu fogo em Indão para reencontrar um amor, sendo condenada à morte. Sua história tornou-se um conto moral no Japão. Orihime, personagem da mitologia japonesa ligada ao festival Tanabata, separada de seu amado Ikoboshi, só pode encontrá-lo uma vez por ano, quando as estrelas Altair e Venga se alinham. Bonnie Poccom 1910 a 1934, parte da dupla de criminosos, Bonnie e Clyde, conhecida por seus assaltos e fugas durante a Grande Depressão, foi morta em uma emboscada policial. Mona Lisa, famosa pintura de Leonardo da Vinci, sua identidade é incerta, mas acredita-se que retrate Lisa Gherardini, esposa de um comerciante florentino. Agatha Christie 1890 a 1976, a rainha do romance policial, autora de O Assassinato no Expresso do Oriente e criadora de Hercule Poirot e Miss Marple. Isabel Shane, se tem poucos registros históricos sobre ela, mas acredita-se que ela foi uma bruxa e pioneira no bruxanismo. Anna Pavlova 1881 a 1931, bailarina russa, imortalizada por seu papel em A Morte do Cisne. Yan Wenchan, fundadora lendária do estilo Wing Chun de Kung Fu. Sua história diz que aprendeu artes marciais para se proteger de um casamento forçado. Lakshmibai 1828 a 1858, rainha guerreira da Índia, liderou a revolta dos cipaios contra os britânicos. Rui Sasaki foi uma espadachim japonesa do início do período Ira ao século XVII, conhecida por seu estilo de vestir incomum e suas habilidades marciais. Filha de um mestre de Kenjutsu, mudou-se para Irão, onde ensinava artes marciais e enfrentava gangues locais. Autoridades a pressionaram para se casar e preservar o nome da família, o que ela eventualmente fez. Lyudmila Pavlichenko 1916 a 1974, sniper soviética na Segunda Guerra Mundial, com mais de 300 mortes confirmadas. Murasaki Shikibu, século XI, autora de O Conto de Genji, considerado o primeiro romance da história. Yang Fei 719756, concubina do imperador Xuanzong, cuja influência foi um dos fatores da revolta de Anlushan. Charlotte Corren 1768 a 1793, assassina de Jean Paul Marat durante a Revolução Francesa. Amélie Earhart 1897 a 1937, pioneira da aviação, desapareceu misteriosamente no Pacífico. Maria Ana Mozart 1751 a 1829, irmã mais velha de Mozart, talentosa musicista, mas impedida de seguir carreira por ser mulher. Komatsumi 1573 a 1620, filha adotiva de Tokugawa Ieyasu, conhecida por sua bravura no Japão feudal. Zenóbia, século III, rainha de Palmira, desafiou o Império Romano antes de ser capturada. Lavoisier 1640 a 1680, envenenadora da corte francesa, envolvida no caso dos venenos. Florence Nightingale 1820 a 1910, fundadora da enfermagem moderna, revolucionou os cuidados médicos durante a Guerra da Crimeia. E esse foi o resumo das 32 lutadores do mangá. De Maju Taisen e rapaziada, não se esqueçam de comentar qual a sua lutadora favorita. E não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever e compartilhar. E obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto e falou!